Em meio à saga de José no Egito, Moisés interrompeu o relato no livro do Gênesis para mencionar alguns incidentes da vida de Judá, o meio-irmão de José. Apesar de não ser o primogênito, Judá demonstrava certo poder de influência e de liderança sobre os seus irmãos. A ideia de vender José a uma caravana de mercadores ismaelitas, a exemplo, partiu dele. Quase 15 anos depois, diante do impasse em que o governador do Egito exigisse a presença do filho mais novo de Jacó como condição para lhes tornar a vender grãos, foi Judá quem ofereceu a si mesmo como garantia pela incolumidade física de Benjamim. Nesse período, Judá se mantinha já distante da família. Apadrinhara-se de um amigo cananita chamado Ira. A morte de Raquel e a traição contra José pareciam ter afetado potencial e negativamente a estrutura familiar do clã de Jacó. Moisés menciona que Judá, no mesmo tempo, desceu de entre seus irmãos. No mesmo tempo, neste caso, seria uma alusão ao tempo em que José foi vendido por 20 moedas de prata aos mercadores. O dentre seus irmãos, neste mesmo caso, indicava a renúncia de Judá e seu descrédito para com a estrutura familiar, partindo para outras maneiras de relacionamento com pessoas. Os motivos dessa atitude quase que nos saltam aos olhos nas entrelinhas das Escrituras. Não conviver com os irmãos cúmplices da traição, não conviver com a amargura de espírito do pai que perdera tragicamente esposa e filho, fugir da própria culpa, não permanecer exposto ao risco das implicações da traição. O pecado de Judá o impulsionava a uma guinada na sua vida. Às vezes uma tragédia que leva uma pessoa a despertar e, levantando-se, seguir para um novo e melhor caminho, mas Judá parecia reagir bem ao contrário disto. O comportamento dele não difere dos dias atuais, em que, para não ver o pecado e as consequências do pecado, tenta o ser humano fugir de si mesmo e dos outros e estabelecer nova vida, novas relações, em um novo estilo de vida, às vezes por medo, às vezes por vergonha, e em outras ocasiões por se considerar imperdoável e, consequentemente, indigno. Judá não apenas saiu do convívio de seus irmãos, como também diz a palavra que ele desceu para outra região. É verdade que Moisés se referia à topografia, estar no lugar mais alto e ir para o lugar mais baixo, mas aqui o descer assumiu um duplo sentido, porque Judá também desceu do ponto de vista familiar, relacional, social, moral e principalmente espiritual. É triste ter a vida embalada aos resultados dos pecados cometidos. Perde-se o controle de si mesmo, perde-se o pouco controle que se exerce sobre a vida. Anda-se no caminho estreito e que a princípio parecia tão largo, fácil, prazeroso, e vive-se sem muitas alternativas, constantemente sendo levado a becos sem saída e a fundos de poço. Confundem-se consequência e castigo. O profeta Isaías vaticinou de Jesus Cristo que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, porque então teme-se o castigo do pecado. O apóstolo Paulo afirmou aos cristãos da igreja de Roma que a consequência do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A teologia de Judá, no entanto, era medíocre e pior, inexistia fé nele. E nem se pode alegar que a fé não fosse para aqueles tempos. Afinal, um recente antecessor de Judá,
creu e isso lhe foi imputado por justiça. Chamava-se Abraão. Tudo se resume ao fato de que Judá desceu, distanciou-se, tantos séculos e sempre o mesmo sentido, que o pecado distancia e a graça de Deus aproxima. O pecado nos faz descer e a graça de Deus nos faz andar altaneiramente. A cada erro cometido, Judá apresentava uma ação de contenção, tapava um furo no dique, surgia outro, a qualquer momento o dique estouraria e viria a enxurrada. Eram as escolhas de Judá que o levavam a esse estado de coisas. Judá não conseguia romper o ciclo. O salmista diz que um abismo chama outro abismo, e era isso que Judá estava vivendo. O seu círculo social também não contribuía. As pessoas que estavam com ele não o induziam, não o animavam, não o incentivavam a melhorar, a ser um Judá melhorado a cada dia. Há relacionamentos que podem determinar a nossa ruína por causa disso. E é assim que o salmista afirma que feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, porque há aqueles que podem até andar, mas andam segundo os valores da impiedade e nunca cessa por aí, porque quem anda segundo os conselhos dos ímpios logo avançará para o deter-se no caminho dos pecadores e não tardará para chegar ao último e desastroso estágio, que é o assentar-se à roda dos escarnecedores. Judá se tornou amigo de Hira, e foi ali onde Hira residia, em Adulão, que Judá conheceu uma das filhas de um outro cananita. O homem chamava-se Suá. Judá casou-se com a filha daquele homem. As más decisões iam se acumulando umas às outras na vida de Judá. Primeiro trair o irmão, depois simular sua morte para enganar o pai e manter a mentira por tempo indeterminado. Em seguida, sair dentre seus irmãos. Mais adiante, criar vínculos de amizade com pessoas que não temiam ao Deus de Israel. E por fim, casar-se com uma mulher cananita. Logo veio o primeiro filho, provavelmente nascido ainda naquele mesmo ano em que eles haviam vendido José como escravo aos ismaelitas. Não tardou e veio o segundo filho, Onã, talvez um ano após o nascimento do primogênito E então o terceiro filho, Selá, 2, no máximo 3 anos após o nascimento de considerando que José fora vendido como escravo quando contava 17 anos de idade, considerando que José foi nomeado governador do Egito aos 30 anos de idade, considerando ainda que Jacó desceu ao Egito, levando consigo todo o seu clã, rebanhos e bens, quando era o 2º ano da fome que assolava o mundo antigo, conclui-se que aqueles fatos na vida de Judá se deram num prazo de, no máximo, 22 anos. Conclui-se também que Judá foi à busca de uma esposa para seu primogênito, quando este ainda era muito jovem, 18 anos de idade, aproximadamente. Ainda tão jovem, entretanto, era homem mau aos olhos do Senhor. Não há idade para se viver no pecado. Tão mal, Deus permitiu que ele morresse cedo. Deve ter morrido com aproximadamente 19 anos de idade. Não deixou filhos. E para cumprir o costume dos cananitas, fazia-se necessário que seu irmão, Onã, gerasse filho em Tamar, a esposa de Onã deveria ter nesse momento não mais do que 18 anos de idade.
E para não atrair sobre si a contrariedade do seu pai e as críticas da sociedade, ele fingiu cumprir o dever de gerar filho em Tamar. Mas não passava de fingimento. A sua atitude hipócrita, falsa, mentirosa, desrespeitosa para com as normas que vinham de geração em geração desde os tempos de Noé, irritaram a Deus. E como ele se esforçasse em desagradar a Deus, também morreu jovem, algo em torno de 18 anos de idade. Judá contava ainda um terceiro filho, Selá. Não devia nem ser um menino, mas também não se poderia dizer que fosse um homem adulto. Não seria adulto porque ainda não estava apto para casar. Também não se poderia dizer que fosse um menino, porque Tamar aceitou a proposta de Judá, esperar que Selá crescesse para se casar com ele. Selá deveria ter, portanto, algo em torno de 18 anos de idade, um pouco menos, mas não muito menos que isso. A Bíblia diz que Tamar aguardou muitos dias. Moisés não se refere a que ela houvesse aguardado muitos anos. O rapaz completou 18 ou 19 e ela não foi entregue a ele como esposa para suscitar filhos ao falecido Er. Pouco tempo depois, Selá estava apto ao casamento e Judá evitava cuidar do assunto. Muito embora Judá houvesse jurado dar o filho mais novo a Tamar, e então vê-se que isso não passava de bravata sua. Não se tratam os impasses da vida assim, empurrando-os com a barriga para ver se resolvem por si mesmos. Foi então quando veio outra tragédia sobre a vida de Judá. A sua esposa faleceu. Tamar, por sua vez, trocou as vestes de viuvez e saiu ao lugar em que presumia poder encontrar Judá. O texto diz que isso foi em Timnate, onde estariam os tosqueadores das ovelhas dos rebanhos de Judá. Tamar se posicionou a caminho de Timnate, junto a uma entrada para duas fontes, e usando um véu, ali permaneceu no aguardo da chegada de Judá. Foi no caminho entre duas fontes que Judá e Tamar se encontraram. O caminho era um só, as fontes eram duas. A qual dessas fontes nós iríamos? Resta claro que ela não travou diálogo com ninguém ali. Afinal, dias depois, ninguém soube dar notícia sobre uma mulher que esteve junto ao caminho das duas fontes. Judá, viúvo, encontrou-a, mas não a reconheceu. Ela usava um véu. E por isso mesmo, por não conhecê-la, e pensando se tratar de uma prostituta sagrada, Judá contratou-a, e Tamar não se deu ao trabalho de se identificar. Negociaram o seu preço, um cabrito. A verdade é que se estava no limiar entre o certo e o errado. Não se poderia dizer que Tamar estivesse se prostituindo, porque ela não estivera com nenhum outro homem, desde a sua viuvez, a não ser Onã. Quanto a Judá, este estava viúvo, ela também era viúva, e as leis dos cananitas, tanto quanto os costumes do clã de Jacó, lhe davam o direito de ter filhos em nome de Er, por meio dos parentes de Er. Seu erro, questionável erro, seria receber um cabrito como pagamento, ou induzir Judá a pensar equivocadamente que ela fosse uma prostituta cultual, quando na verdade não era. Erro mesmo que quem cometia era Judá, e o cometia ao negar a Tamar o direito de se casar com Selá, em postergar a decisão, e em vir claramente do intento de estar contratando uma prostituta. Isso comprometia tanto no viés moral quanto espiritual, principalmente espiritual, porque as prostitutas sagradas eram mulheres cananitas casadas, que sob o pretexto de culto às divindades, entregavam-se a relacionamentos fora do casamento, para agradar e agradecer aos deuses pelas boas colheitas. Judá sabia disso, e ao se envolver dessa maneira, ele estaria cultuando as divindades cananitas,
através daquela prostituta, supostamente prostituta sagrada, tudo em detrimento do culto ao Deus de Jacó. Embora Judá oferecesse um cabrito, ele não dispunha dele naquele momento. A prática da compra de fiado, então, me parece que é bem antiga. No caso de Judá, a conta ficaria muito mais cara quando fosse para ser paga depois. Tamar pediu garantia, Judá ofereceu a garantia do pagamento, o cajado, o lenço do seu pescoço e o seu selo. O cajado era a identidade pública dele como homem maduro, respeitável, responsável. Hoje nós pensamos no cajado como símbolo de senilidade. Naquela época, o cajado simbolizava autoridade e soberania. Judá estava mais uma vez vendendo a preço vil valores da sua vida. Agora, ele comprometia o seu símbolo de autoridade e de respeitabilidade diante da sociedade. Não bastasse, ele também entregou o cordão, o lenço, que trazia no pescoço e de qual mantinha preso o selo pessoal, uma espécie de pequeno bastão cilíndrico com a sua assinatura ou os seus sinais, e que ele utilizava em documentos e objetos para legitimizar negociações. Enquanto o homem atribui tão pouco valor a si mesmo, e enquanto Satanás não dá valor nenhum ao homem, Deus está disposto a pagar preço inestimável por ele. 3 meses se passaram e veio a notícia de que a viúva estava grávida, e Judá, na sua justiça de meia tigela, deu ordem para que ela fosse queimada viva até morrer. Tamar sabia que corria esse risco, mas ela estava determinada a correr o risco para alcançar os seus objetivos. Ela foi levada a público e apresentou aqueles apetrechos, o cajado, o lenço, o selo, indagando a quem pertenceriam tais objetos, porque, segundo ela, o homem aos quais pertencessem aqueles apetrechos era o mesmo homem que a havia engravidado. Judá caiu em si, e então ele reconhece diante de todos que aqueles bens, aqueles objetos lhe pertenciam. Aqueles instrumentos haviam se tornado em outorga de poderes de Judá nas mãos de Tamar. Judá por eles dera poder a Tamar. Judá não compreendia que ao entregar aqueles objetos, ele estava delegando poderes a Tamar sobre a sua vida. Depois Judá quis resgatar os apetrechos, trocando-os pelo cabrito. No entanto, o cajado, o lenço e o selo, dadas as circunstâncias, não valiam mais um cabrito, talvez nem mesmo um rebanho inteiro de bons cabritos valesse. Quantas pessoas não são aprisionadas por decisões e atos cometidos no passado, tornando-se reféns sem conseguir revogar a autoridade e o poder que delegaram a outros para intervir na sua vida. No momento do acerto de contas, tremem, travam e preferem empurrar para a frente a dívida impagável. São incapazes de exercer fé para aceitar a verdade fática de que Jesus Cristo rasgou a cédula que era contra nós. Permanecem, segundo a sua própria visão, ainda devedoras e de dívidas impagáveis. Judá reconheceu que agira deslealmente ao não entregar Tamar, seu filho mais jovem. E talvez esse reconhecer do erro fosse o começo da virada que Judá tanto desejava. 6 meses depois, Tamar concebeu, eram gêmeos, Pérez e Zerá. Judá obviamente se reaproximou da família. Mais do que isso, resgatou o seu cajado, resgatou o seu lenço, resgatou o seu selo. Pouco tempo depois, vamos encontrar Judá, junto com a família, com o clã, descendo para o Egito, levando consigo Selá, Pérez, Zerá, Esrom, Ramum e as mulheres.
O reconhecimento do pecado foi o começo de uma nova vida para Judá. Rasgue a cédula que é contra você, entregando-a a Jesus Cristo, e revogue a outorga de poderes que você confiou a outros, sejam pessoas ou entidades espirituais, para interferir na sua vida. Declare nulas as declarações de que a carne, o mundo e os espíritos malignos têm poder e autoridade para intervir no teu dia a dia, e declare que somente Jesus Cristo, Ele é o Senhor da tua vida. Quando você fizer isso, você sairá de terras de fome e de dias conturbados para dias de paz e de abundância nas terras de Gósen.